Ora, viva votos de uma boa tarde. Chegou o domingo e com ela mais uma edição do Selo Cultural, este espaço de promoção da cultura deste imenso Angola, neste seu canal de televisão. Como sempre, vamos passar em revista as atividades culturais que aconteceram não só na cidade capital, um pouco por todo o país, e o destaque principal vai mesmo para o convidado a abrir este nosso encontro. Hoje convidamos um jovem de muito talento, trovador, cantor, compositor e também poeta. Estou a falar-vos de Wilmar Nakeni. Conhece o seu perfil. Parecia que tinha participado na composição Thinking Out, de Ed Sheeran, cantor e compositor inglês. Se buscou inspiração nele ou não, só Wilmar Nakeni poderá dizer. Por agora, o amigo do Sirius vai falar por meio da música. Meus versos escritos em todas as manhãs, meu som de paz és tu, meu mais do que amor, mais tu. O engraçado é que nem passou nas primeiras eliminatórias. Ainda assim, foi brilhante, emocionante e, sobretudo, eloquente. Aliás, não é qualquer um que desperta um segundo que seja da atenção de Paulo Flores, Yola Semedo e Walter Ananás. O jovem que encantou no The Voice Angola é o mesmo que viveu uma fantasia amorosa com a vizinha. Trabalho de mais de uma década, Nakeni fez a sua primeira aparição por volta de 2007. O músico apresentou textos poéticos únicos. Tem trabalhos publicados na Antologia da Palavra do movimento Levart. Nascido em Luanda, Nakeni é o criador do hino do movimento Levart. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Essa cartinha, mamãe, para você não pensar mais em mim. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Toma essa lembrança, papai, para você não pensar mais em mim. Cana mata, a vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe, a vida é bela, mamãe. Mas eu irei a casa quando acabar esta guerra, mamãe. Eu sei, irei a casa. Esperem só por mim. Venceu a 24ª edição do Festival da LAC em 2021 com Cale-se de Mim. Feita em tempo recorde, 15 minutos, Cale-se de Mim é o retrato de uma angústia. Wilmar Nakeni, nome oriundo da língua Chokwe, que significa filho dela, produziu a canção com base na poesia e na sensibilidade da música espiritual africana. É poeta, cantor, trovador e compositor angolano. Pelo seu estilo lúdico associado à trova, era inevitável não ser poeta. Estar com seu amigo Sirius é o que mais inspira quando está em palco. Estiveram juntos no The Voice África do Sul e no The Voice Angola. O ponto forte de Wilmar é o senso de responsabilidade quando está a atuar. É o tipo de cantor e compositor que procura sempre letras que o representam. É da world music, fusão entre o acústico e os vários estilos de música. A sincronia entre as vozes dos elementos do grupo é o que mais aprecia antes de um concerto. Quando bem quer, faz que me mata e me afaga
4 álbuns escritos. O álbum de estreia é Cânticos 5. Cânticos porque canta o amor. É das melhores dádivas que o homem pode viver. Wilmar diz que quanto mais se ama, mais a pessoa se torna vulnerável. Tem trechos nos estilos black music, soul e R&B. E 5 porque é o número da graça. Neste álbum fala sobre relação homem-mulher e sobre conflitos sociais. Outra grande aparição de Wilmar na Kenny. Um sincronismo de vozes. Foi um espanto. Vale a pena rever. Pra iluminar as trevas fundas da paixão. Como ele mesmo gosta de dizer, todo artista é um gênio. Um artista não é uma pessoa comum. Vencedor para ser o serviçal do samurai. Luar pra iluminar as trevas fundas da. Assim como outros artistas, não parou na fase de confinamento. Numa das lives, Wilmar atuou ao lado de Hernani Gomes e Janira Mercedes. Acreditei no teu amor e magoei meu coração. Estou aqui a duplicar, és minha nova condição. Se gosta de viajar à boleia de temas como Deusa, Arrependimento, Lembra Sou Bem, Cânticos 5, Fui Eu, Timidez, Nosso Mambo e Nós Dois, basta clicar para ouvir. Wilmar, Nakeni e Sirius voltaram a estar juntos na música original do compositor angolano Kuto. Wilmar mergulhou também no mar das Antilhas e fez a versão da música Tu Me Manque, de Henri Dibola. Tout ça pour moi abandonné. Résigné, ça insensé. Oh, tu me manques. Oh, comment tu es. Tu me manques. Rosa Lemos, fomos passo termo vasculhar o passado da figura de hoje. Wilmar Nakeni é, na verdade, Valdemar Wilson. Ele juntou os dois nomes e, artisticamente, passou a ser chamado de Wilmar. Descobrimos também que Nakeni começa a tocar no bar Kings Club, na Vila Alice, do pai do Toti Samed. Isto em 2007. No início tinha dificuldades em equilibrar o nível da voz em relação ao som do violão, mas depois conseguiu ajustar, porque o trovador queria compor os seus próprios poemas. Era muito tímido nas primeiras atuações. Amadureceu, cresceu e hoje é o convidado do Selo Cultural. Eu sei que parece doido ao falar. É que padeço e sofro por tanto te amar. E são várias vezes que não pego a pensar. Aí está, Wilmar Nakeni, melhor, o convidado para esta edição do Selo Cultural. Wilmar, bom dia. Oh, bom dia, desculpa, boa tarde. Estou eu com bom dia, boa tarde e seja bem-vindo ao Selo Cultural. Muito obrigado. É um prazer enorme poder recebê-lo aqui em instantes, enquanto íamos acompanhando assim o seu perfil. Despertou-me uma curiosidade, algo que o nosso coordenador, em instantes, bem no final desta matéria, fez referência, está relacionado ao seu nome. Wilmar é junção de dois nomes, Sim. Valdemar e Wilson. Wilson. Sim, E o Wilson. Valdemar é propositado, é mesmo em homenagem ao Valdemar Bastos. Sim, Como até- é que isto aconteceu? Conta-me isto. Olha, eu sei a história resumida. Eu sei que havia uma disputa entre os pais. Parece que tinha aquela... Um dava o nome da família, o pai dava o nome da família dele, a mãe dava... Mas chegou uma altura que nenhum queria ceder. Então, como equilíbrio, não sei por que razão, desconheço realmente a profundidade. Talvez é por ser alguém também do norte, né? Eu nasci em Luanda, mas eu, naturalmente, como um africano, sou do norte. Então, atribuíram o nome Valdemar exatamente por causa de Valdemar Bastos.
E já estava, de alguma maneira, a traçar aquilo que seria o teu percurso, o teu destino, não é? Eu vou dizer que, em partes, podemos sim concordar, porque as coincidências, no fundo, nem sempre são realmente simples coincidências. Por acaso, ele chegou a saber. Nós tivemos um encontro bem antes do seu passamento, acho que foi 6 meses antes, e estávamos para criar um evento com todas as pessoas que chamam-se Valdemar por causa dele. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas ele chegou a saber, sim. Nesta altura já estavas envolvido no mundo da música. Conta-me como é que foi o teu começo. Eu sei que navegas com muita vontade, tanto na poesia como na música. Como é que isto aconteceu? Primeiro a música, depois a poesia, primeiro a poesia, depois a música? Não, o meu primeiro objeto artístico é a poesia. A poesia. Isto foi mesmo em 2007, janeiro de 2007, que eu tive o primeiro contato com o ambiente que eu iria, na semana seguinte, estrear-me como um iniciante, que era mesmo o evento. Na altura, o Lavarto tinha 6 meses de criação. Então, convidaram-me a estar, por acaso quem convidou-me, quem levou-me a estar foi o Carlos Bestil, o escritor Carlos Bestil. E eu fui assistir, e sim, olha, comentaram aí que foi no King's Club, foi sim no King's Club, e por acaso, neste dia eu me lembro, foi quando eu conheci também, o Toto enquanto artista, e mal chegava e dizia, fogo, quem é esse que está a cantar, meu? Esse moço canta muito, muito, muito. Então, depois daí, participei no evento, na semana seguinte, na outra semana, 15 dias depois, eu já era um membro afeto ao Levarte. Depois daí, foram 2 anos apenas, 1 ano e pouco, não, minto, perdão, foram 6 meses apenas a fazer poesia, depois fui esforçado a fazer música. Digamos mesmo, fui esforçado. Como é que é isto, ter sido esforçado? Primeiro, quando fazes referência ao King's Club, estamos a falar de um espaço que foi um viveiro que acabou por contribuir para o surgimento de muitas vozes que agora são consagradas. Tem o Toto Samedo, a Celda também passou por esse espaço, a memória não me falha, e muitos outros nomes, verdade? Muitos outros nomes. Foi exatamente por isso que se sentiu esforçado a enverdar para a música também? Não. Como é que isso aconteceu? A realidade acontece da seguinte forma. Para a poesia, há sempre a necessidade de ter aí um guitarrista para acompanhar, fazer a base dos poetas. No entanto, na altura havia muitas vezes o Toto e às vezes o Kanda. Mas parecia que, sim, foi isso. Era a época de início de aulas. E chocava com as atividades que eles tinham, então acabaram por estar indisponíveis. Eu tinha um violão em casa que pertencia aos irmãos, porque os artistas em casa eram os irmãos, não eu. Então eu disse, não, eu tenho um violão. Se nós encontrarmos alguém que toque, eu posso disponibilizar o violão, pedir para disponibilizar o violão e vamos ter pelo menos aqui o violão já é garantido. Disse, não, alguém que toque és tu mesmo. Prepara já uma música e vais começar. Então, eu fui para casa. Na minha convicção imatura, decidi escolher uma música de Boyz II Men, longe de mim. Não tinha leitura técnica de música, eu tinha leitura de apreciação doméstica, vou assim dizer. Achei que aquilo era tão fácil, tão simples como eu via. Lá tentei ensaiar, pedi ajuda ao guitarrista que fazia parte do conjunto dos meus irmãos. Ele disse, não, mas faz assim, ok. Todo mundo seguro. Mas quando fui para fazer a primeira apresentação, acho que é o meu melhor fiasco. É o meu melhor fiasco. Eu lembro sempre disso com muito sorriso e muita gratidão, porque é um momento realmente que me criou uma boa memória. Então eu tocava, só que ficava confusa. Ora tinha que parar de tocar para lembrar música, para cantar. Ora tinha que parar de cantar para tocar música. Eu não tinha sincronismo. Mas foi daí que E qual foi a música que escolheu para interpretar? Foi o Water Runs Dry. Para já um grande sucesso na altura, uma grande sucesso, não é? Conhecida por muitos. Sim. E a expectativa era grande de lhe ouvir cantar. Eu próprio criei, porque acho que eu me vi, criei a ilusão de que eu podia fazer exatamente naquele momento aquilo que eu vi. Então foi engraçado. Então, mas a partir daí sim, foi a ignição
que depois levou-me a construir a minha primeira música com alguma convicção. E quando é que sentiu que a arte, mais do que uma paixão, disse agora que sentiu que com mais convicção, quando é que sentiu que mais do que uma paixão seria um caminho a seguir? Olha, não sei se eu consigo identificar um momento exato, mas antes mesmo de estar em contato com o ecossistema que o Levarte ofereceu, de alguma forma eu já me ligava à arte de uma maneira um pouco intensa. Tanto que eu digo assim, se fosse para eu dizer aos meus 11, 12 anos que tipo de artista eu seria, eu diria que eu seria músico, ou que seria um dançarino, porque é o que eu mais gostava de fazer. Okay. Eu amava ouvir música e amava dançar. Hoje nem danço nem um pouco. Então já tinha essa ligação. Eu já tinha aquela curiosidade de experimentar alguns textos, dar ouvido às minhas ideias. Então, quando vou para o Levarte, foi uma consequência dinâmica, não é? As coisas começaram a acontecer e depois, em algum momento, por causa da... Esse foi o momento, foi a razão, desculpa o motivo. Por causa de uma poesia que era muito extensa, eu logo percebi-me, se eu fosse dizer aquela poesia, poderia cansar e não trazer exatamente a percepção da história que nela havia. Então, foi aí onde eu me torno um trovador. Porque o trovador é exatamente um elemento da poesia, não da música, como algumas pessoas pensam que o trovador é da música. Não, o trovador é mesmo um elemento da poesia. Entendi o que era trovadorismo, então transformei-me num trovador ao transformar aquele poema em dar som, aquele poema. Aí sim eu reconheço que é o momento em que eu fiz a minha primeira música oficial com intenção mesmo. Este seria o caminho a seguir. A família, que papel exerceu durante este começo? Diz que os irmãos já estavam ligados à música, recebeu o apoio da família quando resolveu apostar também na carreira artística? Olha, de alguma forma sim, porque como era um assunto normal, eu acho que o facto de se receber com bastante naturalidade, então este ambiente em si pode-se interpretar como um apoio que eu precisava, porque eu via música constantemente, eu olhava para como eles dedicavam as suas tarefas. Assim, no aspecto de fazer um programa direcionado, não, porque provavelmente, eu acho, não tenho, nunca fiz essa questão, mas provavelmente porque eu não tinha o mesmo comportamento que eles que já estavam mais aguçados tinham. Então, talvez entendiam mais como um hobby, como uma diversão instantânea, talvez é por aí. Mas o ecossistema que eu encontrei, sim, ajudou-me bastante. A se tornar o músico que é hoje. Diz-me uma coisa, como é que a música e a literatura se cruzam neste teu percurso artístico? Uma pergunta interessante. Há uma teoria que eu interpreto, que na verdade as coisas estão interligadas. Acho que não posso assumir como minha teoria hoje, porque a neurociência acaba por, de alguma forma, explicar isso, mas antes eu percebia a meu jeito. As cores transmitem uma sensação, que podem sugerir um som, que podem sugerir uma palavra. O equilíbrio da pessoa na percepção disso é que conta, mas elas estão, na minha percepção, elas estão intrinsecamente ligadas. A gente olha para uma cor que vai transmitir uma sensação e que pode transmitir uma ideia, uma palavra, alguma coisa para pensar. Então, eu percebia isso do meu jeito e começava a explorar com alguma calma, cautela. Então, eu não via aonde é que elas não se encontravam. Eu tentava perceber das várias formas como elas se encontravam, a que mais comunicava comigo. Há este cruzamento entre estas duas artes, a música e a literatura. Agora vamos olhar para os concursos. Em instantes estamos aqui a acompanhar a sua participação no The Voice, uma atividade, um concurso de música que Angola realizou, infelizmente, uma única vez. Isto foi em 2018. 2015. E também foi um dos participantes. Como é que foi participar no The Voice? Olha, às vezes que eu posso responder essa pergunta, não me falha essa questão, essa informação. O The Voice foi a aula mais profunda e agressiva sobre noção da indústria musical que eu tive.
É engraçado que é uma referência que sempre que falamos de mim, ou fala-se de mim, acaba por chegar à mesa esse assunto, porque realmente faz sentido. É a aula mais profunda que eu tive sobre indústria musical. Mas isto porquê? Isto porquê? Eu percebi como a música é tratada. Eu percebi como toda aquela cintura de profissionais para entregar o melhor produto possível. Percebi níveis de exigências aterrorizador. Eu senti, tremi quando percebia. Imagina, foi a primeira vez que eu fui para um lugar e de repente haviam 12 câmeras desse tamanho. Acho que filmavam até a minha respiração. Então era muita responsabilidade que a pessoa sentia. Eu estou a ser filmado para N pessoas que eu realmente, provavelmente nem vou conhecer. Provavelmente não, com certeza que eu não as vou conhecer. Não conhecia. Mas elas vão ter um acesso ao que eu estou a fazer de uma forma muito detalhada, de uma forma muito preparada. Então eu comecei a ter mais noção do que é a indústria musical, a música enquanto indústria. Então The Voice deu-me essa lição relativamente em relação à exposição, sim. Também fez-me ser criticado ou observado em outros lugares. Eu penso que... Sentiu muita pressão a partir do momento em que percebeu aquela que era a responsabilidade de estar na indústria da música quando participou no The Voice. Comprometeu o seu desempenho, sentiu que de alguma maneira, quando vemos a imagem, não sei se é possível a ir a Regi repormos a imagem enquanto participante do The Voice, aqui o nosso convidado disse que eu não gosto de ver isso, recuso a ver esta imagem, Vilmar. Sentiu de alguma maneira, vamos ver agora as imagens. Se buscou inspiração nele ou não, só o Wilmar Nakeni poderá dizer. Por agora, o amigo do Sirius vai falar por meio da música. Bom, já vimos a conta da participação do The Voice. O que é que lhe vem na mente quando revê essas imagens? Podia ter feito melhor. Sim, essa é a primeira sensação, não é? Então, naquele momento eu fui tocado por uma onda de nervosismo muito, mas muito ativa e que desconstruía de forma muito rápida a minha concentração. Mas eu tinha muita noção do que eu estava aí a fazer e que não deveria atirar a toalha, jogar a toalha, como se diz. Mas atrapalhou-me, fez-me pronunciar as palavras de forma errada, o que acabava por tocar no sentido da música. Deixou-me bastante desconfortável. Então, cada vez que eu olho para esse vídeo, remete-me àquele momento, eu fico meio que envergonhado por olhar para mim e perceber que eu podia ter feito extremamente melhor. Então, são vídeos que eu olho e digo, ok, tem este lado realmente que eu me sinto... poderia. De alguma maneira, ajudou-lhe a ganhar visibilidade. Concursos como o The Voice ajudaram-lhe a dar-se a conhecer para o mundo, não? Claro. Eu tive... Dos dois maiores feedbacks que eu tive, foi de um youtuber nigeriano e um da Polônia ou polaco. Mas pessoas singulares, eu me lembro que eu interagi, na altura comecei a interagir com o pessoal da Disney Studio, exatamente por causa disso. Tentaram saber um pouquinho mais de mim. Outras pessoas de outras partes do mundo começaram, de alguma forma, de forma assim em ilhas, né, a interagir comigo. E isto sim, deu-me também outra lição relativamente a como a ferramenta, a internet, é extremamente importante para o trabalho que é a música ou para o trabalho que é a arte em si. Então, foram essas pequenas consequências fruto da minha participação no The Voice. Cada uma delas levou-me a alguma lição. A minha saída em si levou-me a outra lição. Eu não tinha noção que as pessoas percebiam-me daquele jeito. Lembro que assim que termina a minha visita ao The Voice,
criou-se um alvoroço na internet, tanto que uma amiga liga para mim e diz: "Oi, Mar, estás atento à internet?" Eu disse: "Não, precisas olhar, as pessoas estão a ofender, estão a Foi fazer..." uma saída muito contestada. Sim, eu tive que Foi uma fazer um saída muito vídeo contestada. para pedir às pessoas que entendessem que era um Que era um concurso. concurso, é. Que as pessoas têm realmente, vão decidir no momento por N fatores. Às vezes até podem se arrepender depois, mas o concurso é exatamente isso. A pressão não é só para quem canta, a pressão também é para quem avalia. Então, aquilo que foi a ressonância da minha saída também deu-me mais outra percepção em relação de como eu era recebido pelo público. Tenho maior confiança. Maior confiança que certamente também o impulsionou tempos depois a participar no concurso que a LAC realiza. Olha, na verdade, foi quando eu entro para o The Voice, que devo fazer menção aqui, que foi mesmo por causa do Sirius. Eu estava a fazer um trabalho na altura, o Sirius liga para mim e disse: "Omar, vai acontecer o The Voice, não queres participar?" Eu ser avaliado, não sei, Sirius, não sei. Omar, participa, vai ser bom para nós. Lá, eu pus-me na corrida de participar no The Voice. Então, todo esse processo, de uma forma resumida, serviu muito para a maturação e a maturidade que eu fui ganhando em cada época. Ganhar maior confiança. Fala-me de como é que foi a participação no Festival da Canção da LAC. Sim. Estamos a falar de 2021. Sim. 2021. Só para concluir, foi ganhando essa maturidade. Então, depois dali eu saio e decidi ser metódico, porque é uma característica muito da minha forma de agir. Eu entrei por um concurso, foi assim de forma espontânea, mas tracei os passos para os outros. A LAC, o Duke Music Award, que é um outro concurso na época pandêmica que eu participei, que foi o primeiro award totalmente online, por sinal. Tive uma boa performance, eu fiquei em quarto lugar a nível da África. Foram concursos que eu decidi olhar para as minhas valências. No The Voice, eu entrei acidentalmente, posso assim dizer, mas entrei como intérprete para testar a minha capacidade de interpretação. No Duke, eu já entro como um artista original. Eu participei com a minha música, queria perceber exatamente como é que eu consigo levar, como é que eu consigo reagir a essas pressões, porque eu tenho a responsabilidade de ser o maior gestor da minha própria carreira. Então, estava a tentar perceber como é que não é. No Festival da LAC, intencionalmente, eu vou experimentar exatamente as 3 coisas ou 4 coisas que eu decidi fazer, que é: sou letrista, sou produtor e sou intérprete. Então, no Festival da LAC, eu entendi, ok, é um bom momento para eu testar essas minhas valências. Eu vou fazer uma música, toda ela, com todas as necessidades acudidas por mim. Então, no Festival da LAC não foi apenas mais um concurso. Foi onde eu pude experimentar o Elmar enquanto produtor, letrista, intérprete, e ter a percepção com o impacto do público exatamente como é que eu sou visto. Bem. Então, foi parte de um programa intencional mesmo. E, felizmente, saiu de lá vencedor, com o prémio máximo deste concurso. E a Sim. curiosidade prende-se exatamente da forma como escreveu a música que acabou por vencer o concurso, o Cala-se de Mim. Cala-se de Mim, eu chamo ele de um quadro melódico. Mas há uma curiosidade, sim, reaproveita só essa palavra que disse. Não era a música com que me escrevi. Certo. Eu escrevi-me exatamente com a primeira música que eu fiz, aquela que eu falei lá no princípio. Foi essa música que é o Viva a Vida em Mim, que é uma poesia, porque o tema do festival era a influência da poesia na música. Eu achei perfeito, eu venho da poesia, eu tenho a poesia, então é perfeito, seria o momento certo, era o concurso para mim. Lá peguei e disse, ok, é esta música que vai. Mas a minha percepção sobre ser inédito não estava clara. Quando eu entendi, não, ser inédito, nem sequer um vestígio dela deve estar publicada. Disponível, é. Existem vestígios dessa música, ela não está gravada, tudo bem, mas existem. Já cantei em algum lugar, as pessoas gravaram e publicaram. Mas faltavam-me 3 dias. Eu tive que retirar a música, faltavam-me 3 dias. Eu sentei e disse, ok. Olhei para minha base de dados de música, não havia nenhuma que realmente me tocasse para aquilo.
para aquele concurso. Me sentia de alguma forma imponente. Então eu disse, conversava com a minha esposa, disse, eu vou desistir, porque eu não estou a ver uma música que realmente responde e me entrega aquilo que eu gostaria mesmo de entregar. Senão, vai lá, tenta ver o que é que você pode fazer. Enquanto eu falava com ela, de repente surgiu uma ideia de dá-me só um minuto. Desliguei, literalmente em 15 minutos eu fiz a música, toda ela completa. Fiz, depois voltei a ligar, ouça isso. Acho que está bem. Então, dia seguinte, faltando dois dias, eu fui e remeti a música. Nem tive tempo de corrigir textos como tal, não tive muito tempo de colocar as palavras na pronúncia e na escrita certa. Para mim era mais importante entrar, então entrou. Inscrever-se. Então, depois de inscrever-me, começamos aquele processo todo de preparação e sim, foi um momento muito importante ter ganho. Foi um momento muito importante. Meu filho tinha 4 meses ou 5 meses, e era uma corrida e tanto, Lembro que no dia anterior eu quase que também desistia porque a minha esposa teve que fazer um teste numa outra cidade e ela precisava de apoio, de alguém que viajasse com ela. E só estava eu disponível. Disse, o que é que eu vou fazer? Mas aí que entramos no equilíbrio, eu disse, não, eu vou fazer, como eu um dia aguentas, vou fazer o concurso, depois eu vou ter. Então foi um momento intenso, que eu guardo memórias fortes e certo. Lições fortes também. Aí nós acreditamos no divino, né? Só uma força superior à nossa para fazer com que essas coisas aconteçam. Esta é a minha praia, sobre isso nem duvido. Não tem. Mas, Wilmar, a tua carreira está muito ligada à trova também. Está muito ligada à trova. Como é que olha para esse segmento artístico aqui no nosso país? Começa a ganhar maior expressão, nem por isso? Vão-se realizando concursos voltados a este género? O NAC tem estado a realizar concurso de trova. Como é que olha para esse segmento artístico também? Olha, por acaso, sim, eu tenho essa multiforma de apresentação e consigo estar, sim, a ter uma palavra ao segmento de trova, ou pelo menos música performada só com violão. Ainda entendo. Nós hoje, em vários assuntos, falamos sobre a questão da literacia, seja financeira, seja de vários aspectos na sociedade. Temos falado muito da literacia, perdão. Mas encontramos isso também na música. Nós não percebemos, nós estamos muito atrás. Nós estamos, de um modo geral, muito atrás daquilo que é, primeiro vou dizer, daquilo que é o produto da indústria criativa em si, e particularmente da música. Estamos muito atrás. Ano passado concluiu-se o relatório da Unesco em relação à indústria criativa. Para quem teve acesso àquele relatório, consegue perceber, nós não aproveitamos nem sequer 10% do nosso potencial, de um modo geral. E isso impacta nos diferentes segmentos. A trova em si, ela é uma arte que exige alguma educação de ouvido. Ela exige alguma educação de cultivo intelectual. Eu não estou a dizer que ela é elitista, não, longe de mim. Mas estou a dizer que ela interessa a quem gosta de parar e ouvir histórias, ouvir emoções escondidas em palavras. Ela interessa para aquelas pessoas que querem perceber outras perspectivas, com músicas, com alguma curadoria elaborada. Ela exige isso. Mas nós estamos numa época onde se vive muito rápido. Certo, a questão do imediatismo, sim, não é? E nós cá em Angola ainda não conseguimos construir a questão de termos públicos ou lugares para todos os públicos. Então, artes como a trova ainda sofrem. Elas aparecem, mas a gente consegue ver ela está lá com uma corda no pescoço, está mesmo. Se mais um tempo continuarmos assim, ela pode desaparecer. Pode desaparecer. A seu ver, o que é preciso? Olha, para que se opere alguma mudança e que não haja este suicídio? Uma pergunta simples, mas não uma resposta tão simples. Okay. Pois, o que é que eu entendo? Primeiro, e já aproveito a dar
dar uma palavra de conforto aos artistas que fazem, porque eu acho que boa parte fazem por, eu chamo teimosia, boa parte fazem por teimosia, não é outra coisa, não é porque conseguem criar a escalabilidade, não, é mesmo teimosia e gosto pela coisa. Primeiro eu agradeço e espero que continuem ali. Mas, como tudo, o incentivo ou o aumento de pessoas a praticarem possibilita o aumento de ambientes que apresentam ou disponibilizam, possibilitem isso. Nós estamos a ver agora uma dinâmica por parte do Ministério do Turismo, no sentido de mostrar a parte turística em Angola. Turismo e música estão junto. O que vai se esperar é exatamente como esses segmentos vão se conectar, porque a nível de ideia, dizer é preciso fazer isso, eu acredito que já se sabe o que é preciso fazer. Não há uma coisa, é uma palavra nova para dizer não, temos que fazer, já se sabe o que tem que fazer. O que acontece é fazer mesmo. Então, como as coisas estão a acontecer, nesta Angola após 50 anos, vamos perceber que tipo de oportunidades nós vamos aproveitar dentro dessa filosofia que eu acho que é uma ideia muito interessante que o Ministério do Turismo está a criar, que é a marca Angola, né? Trazer a marca, levar a marca Angola para fora dos lugares e tudo mais, ou para os outros lugares. Então vamos ver o que acontece, mas não existe uma palavra nova, é mesmo fazer, é fazer. A te ver, Wilmar, como é que vê a música angolana atualmente? Olha, Rosa, como é que estamos? Sabe, essa pergunta que me coloca, ela até é traiçoeira. Ela é muito traiçoeira. Deixa-me dizer porquê. A música angolana, a resposta dessa pergunta nos leva a dizer sobre a música angolana e sobre a música feita em Angola, que às vezes confundem-se. Porque quando nós falamos na perspectiva de angolano, estamos a falar para, por exemplo, alguém pode ver essa informação que não seja angolano, vai tomar o que nós estamos aqui a conversar como um indicador de percepção. Então, é preciso separar a música angolana e a música feita em Angola. A música angolana, ela está a ser usada como um item para algumas coisas, não necessariamente como um elemento cultural de expoente escalável. A música angolana. Quando eu digo música angolana, é todas as partes de Angola que fazem música, os seus ritmos, tudo. Eu não conheço. Onde está presente a questão da identidade? Não conheço. Onde está presente a questão Sim, da nós identidade? conhecemos algumas. Okay. Claro, temos um dos escudos mais sonantes, que é o Semba, né? Que também é um processo de transformação, que segundo algumas pessoas, eu não vou aqui afirmar, vou recorrer a essa fala, segundo algumas pessoas, Quilapang e tudo mais vem dali, mas tem outros. Então a música angolana, ela cada vez é menos vista. Ela é usada como um item em alguns eventos e ela vai estar lá. Agora, a música feita em Angola, que alberga tanto misturas de músicas de estilos nossos, como outros estilos que acabam por se encontrar cá. Nesse momento, está num estado interessante, temos poucas propostas nesse momento, acho que é assim, acho que é em todo lugar, mas nesse momento estamos sem novas coisas, nesse momento estamos sem novas coisas, mas estamos sempre com muitos artistas a tentarem experimentar essa caminhada, mas devo colocar essa palavra que é: existe sim um potencial imperceptível de novos artistas que podem realmente fazer grandes coisas em relação à música feita em Angola. Não, mas há um aspecto que eu gostaria de saber de si, Wilmar. Quando olhamos para a música angolana, disse que pouco se tem feito, principalmente no que toca à visibilidade que ela precisa. Isso tem a ver com a falta de espaço para que os fazedores mostrem aquilo que têm feito em prol da cultura através da música, ou de fazedores mesmo, daqueles que o fazem olhando para aquela que é a nossa identidade cultural? E qual é a sua responsabilidade e qual tem sido a sua contribuição como músico? Acho que a primeira coisa é a nossa percepção de angolanos. A primeira coisa é a nossa percepção de angolanos.
como nós priorizamos a nossa percepção de angolanos. Não quero abrir muitos corredores, mas quero dizer o seguinte, só para tentar reforçar ou melhorar a substância em relação ao que eu estou a dizer. Nós estamos numa época muito dinâmica. Se nós percebemos hoje, nos dias de hoje, nós começamos a ter uma geração influenciada pela Coreia, K-pop, estamos a ter uma geração influenciada pela Turquia, estamos a ter uma geração influenciada pela China, mas não temos uma geração influenciada por Angola. Então a nossa noção de angolano está tocada. Estamos sem referências. Muito. Perdemos as nossas referências. Muitas. Estamos com muitas poucas referências. Muitas poucas referências. E das poucas que existem, não estão alimentadas da forma certa. Nós temos ainda... eu gosto pouco de falar sobre esse aspecto, mas nós temos ainda muitas questões pessoais que influenciam o bem comum. Temos ainda muitas questões pessoais que influenciam o bem comum. Há esta preocupação da tua parte de mudar este quadro, olhar para aquilo que é o trabalho que fazes, Claro. quer na música como na literatura? Bem, só para responder essa questão de facto, como eu disse, eu entro por Levarte na criação, mas depois o Levarte passa para a fundação e eu fundo o Levarte. Depois dali trabalhamos para colocar o Levarte por Angola toda e trabalhamos para colocar o Levarte em alguns países, conseguimos colocar em Portugal e no Brasil. Acho que o Brasil, porque eu depois saio de estar ativo, a outra geração assume, mas o Brasil penso que está ativo até agora, o Portugal é que depois dissolveu-se. Eu assumo essas palavras. Maior movimento literário pós-independência, Levarte. O Levarte trouxe uma nova forma de se entender os livros. O Levarte trouxe uma nova maneira de se tratar dos livros. O Levarte criou, impulsionou, não sozinho, com outros movimentos também ajudaram, mas o Levarte foi um grande responsável por reformular a forma como deveríamos olhar para o livro, no sentido de ser um elemento que ajuda no desenvolvimento individual. E eu fiz parte disso, sempre lá no off, fiz parte disso. E chegou uma altura que aqui já fiz, vou passar para outra. Tem coisas que eu vou preparando, sim, por exemplo, tenho dois álbuns, particularmente, que são voltados quase que totalmente para questões da África, ritmos africanos e tudo mais. Então, claro, no meu tempo, porque a realidade exige que se interprete ela e depois saiba se posicionar. No meu tempo, naturalmente, falo de forma mais massiva, mas as poucas pessoas que têm possibilidade de conversar comigo em conversas mais restritas sabem o que é que eu defendo, sabem o que eu partilho e algumas continuam sempre que podem a ter conversas comigo. E eu acho que por agora é isso que eu consigo fazer. A questão da língua também é valorizada nos trabalhos que faz, para a música em particular? Nos meus trabalhos? Nos teus trabalhos. Começa a ser mais. Tanto que, Rosa, vou lhe dizer que me dói não saber uma língua nossa. Dói-me muito. Dói-me mesmo muito. Estou a ser sincero, dói-me. Cada vez que... Eu costumo dar esse exemplo. Eu olho para o Quiaco, que é uma das pessoas que aumentou essa minha dor. O Quiaco pode estar a cantar em português, mas percebe-se que ele está a pensar em Kikongo. Água quente não queima a roupa. Isso não é um pensamento em português. Ele só fez uma transliteração, mas é um pensamento de Kikongo. Então, a identificação do nosso sistema de pensamento em diferentes línguas, quando eu comecei a perceber mais intensamente isso, dói-me. É um vazio. É um vazio que eu carrego. E mais triste Mas ainda... nada está perdido, nada está perdido. Certo? Não está perdido, mas é tão difícil nessa rotina. É tão difícil, então que eu encontro um subterfúgio que é, ok, posso não conseguir falar, mas vou escrever uma música. Se consigo cantar uma música numa outra língua, é mais fácil, até tenho alguma facilidade de cantar em diferentes línguas. Ok, não vou falar, mas vou cantar. Então a previsão, quem sabe, nos próximos trabalhos, quando disponibilizar, podermos ouvir a interpretar a música numa das nossas línguas nacionais. Claro, na verdade... Fica aqui esta possibilidade, não vamos fazer disso uma promessa, mas a possibilidade de... Na verdade já tenho uma feita, não é minha. É uma música que o Gabriel Chema convidou-me e eu canto em Choco. Okay. Essa faz parte do projeto dele. Então, acho que naturalmente o projeto dele sairá primeiro do que o meu. Então, vamos ver a cantar em Choco
vou dizer, o favor que o Gabriel permitiu-me aproveitar. Então, tem isso, sim, tem isso. Olha, há instantes falou da questão da referência, que estamos a perder referências no que toca à juventude, principalmente voltada à música, quando sentimos que os nossos jovens também têm a responsabilidade de, através das suas músicas, olharem para aquela que é a questão da nossa identidade cultural. Há uma grande perda de referência, disse aqui o Ilmar, mas diz-me, no começo da carreira, quais foram as suas referências? Boas. Como eu recebia músicas, tinha um irmão que na altura já estava fora de Angola, então ele mandava cassetes. Duas grandes referências, eu costumo dizer os meus dois grandes professores, que é o grupo Boyz II Men e Michael Bolton. Eu não entendia coisa alguma de inglês, mas a linguagem de sentimento era muito forte. Aliás, a música tem uma linguagem universal, não é? Então, a linguagem universal. Quando eu ouvisse qualquer música desses artistas, havia algo que me prendia com uma intensidade. Então, quando comecei a ganhar a noção, ou quando decidi ser artista e buscar que tipo de voz, que tipo de forma eu quero ter para cantar, então foi nesses dois que eu comecei. Mas depois, o critério foi a música que me toca. A música que me toca hoje é a referência. Tem artista que eu ouço que nem conheço. Há um artista que eu gosto muito, que é um chinês, o Sun Nan. Ele tem uma sensibilidade terrível. Então, hoje é a música que me toca, não é mais uma única pessoa. Hoje é a música que me toca, exatamente por causa da palavra que acabou, a frase que acabou de frisar, que a música, ela transcende, ela é transversal. É a linguagem universal. E porque o nosso tempo começa a ficar curto, vamos assim rapidamente a um ping-pong cultural. Respostas rápidas. Respostas rápidas. Wilmar, a primeira pergunta quer dizer o seguinte. Dizem que todo artista tem um ritual antes de subir ao palco. Qual é o seu? Reza, chá de gengibre ou conversa? Rápida, resposta rápida. Não é para pensar muito tempo. Não tem nenhum ritual. Não. Chega o momento, sobe ao palco e solta a voz. Sim. Não tem nenhum. Ok. Se o seu microfone contasse histórias, qual seria o maior segredo que ele revelaria? Tua voz está cansada. Estás a desafinar. Tenho alguma música que os amigos sempre pedem para cantar e que já está cansado de o fazer? Vizinha. Pedem sempre. Se fosse um instrumento musical, qual seria e porquê? Voz. A voz, porquê? É profunda. Certo. Qual foi a situação mais inesperada ou engraçada que já aconteceu durante um show? Uau. Ok. Choveu, as pessoas não saíram, não era um sítio coberto, estava a chover, as pessoas continuavam lá, eu continuava a cantar, até que a mesa pegou fogo. Sério? Sério. Vamos seguir. Se tivesse que cantar um dueto com alguém completamente fora da tua área, tipo um político ou um jogador de futebol, quem escolheria? E porquê? Uau. Essa pergunta... Passa, nunca me fiz. Passa? Ok. Nunca me fiz. Já escreveste uma letra ou poema inspirado em alguém e essa pessoa nunca soube? Não, já escrevi inspirado em alguém e a pessoa soube. Contou. Qual é o lugar mais estranho onde já te veio uma inspiração musical? Meia-noite, ponta da rua, beira-estrada, música vizinha. E para finalizar, se tivesse que deixar uma mensagem para os jovens que pretendem enveredar para o mundo da música, que mensagem diria? O que é que diria? Música não é palco. Como qualquer outra profissão, primeiro é aprender, primeiro é esforçar-se e limar as emoções. A olhar para a carreira, o que é que vem de novo? Já falou que está a preparar dois discos, estão a ser preparados na literatura. Vem aí algum livro? Está a trabalhar nisso também? O Cálice de Mim me leva muito a ter de olhar para alguma coisa, não propriamente um livro, porque há uma questão muito particular no Cálice de Mim. Se leres ele é uma outra coisa, se ouvires ele é uma outra coisa. Então leva muito a pensar em algo que me permita entregar exatamente assim. Algo que se as pessoas ouvirem é uma coisa, ou que permita que as pessoas ouçam e veem. Então, não propriamente seria um livro, não sei exatamente como é que eu chamaria, mas não seria um livro, mas seria algo que levaria a música e os textos.
Então eu não sei exatamente o que será ainda. Olha, mas há um desejo a ver se vai ser possível, porque estamos mesmo a terminar. Dizem os artistas que há coisas que não se fazem de improviso, é preciso uma certa preparação. Mas uma coisa que destaca no Ilmar, para além de ser um excelente compositor, um excelente intérprete, é que tem uma voz fantástica, uma voz fora de série. A musicalidade está na sua voz. É daqueles que solta a voz e não precisa de instrumento para se tornar agradável. Muito então, obrigado. satisfaça-me este meu desejo, mesmo já, porque daqui a instantes vamos ao intervalo, mas vamos continuar consigo. Podemos ouvir a música vencedora do Festival da Canção a soar assim um bocadinho, os acordejinho, enquanto vamos para o intervalo. Ele vai interpretar, vamos para o intervalo, depois voltamos com o Selo Cultural. Anuncia o solfégio dos mares, ares de amarguras, que de mar não se afogou. Se algum dia nos tons das vidas foi verdadeira, nenhum abraço restou. Arranjei desse espelho um teu nosso olhar para sempre. Foi bom ouvir, companheiro. Foi Obrigado. bom ter-te aqui. Muito obrigado. Um aperto de mão, Muito sucessos. obrigado. Muito obrigado. Continues assim. Nós vamos agora ao intervalo. Daqui a instantes nós regressamos. Eu até já. Eu saio? Não, fiques por aqui. Vamos continuar a conversa enquanto vamos para o intervalo. Até já. E depois da conversa, estamos assim de regresso para o Selo Cultural. Vamos agora olhar para as atividades culturais que foram acontecendo durante a semana. Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz é o título da exposição, que foi inaugurada na sala de exposição interativa do Museu de História Militar. A exposição foi inaugurada pelo presidente João Lourenço. Ela retrata os principais combates, batalhas e operações militares de 1975 a 2002. Linha! Firme! Tentar! Arma! O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou a nova sala da exposição do Museu de História Militar, intitulada Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz, uma amostra que apresenta, em sequência cronológica, os principais combates, batalhas e operações militares ocorridos em Angola entre 1975 e 2002. A exposição, concebida com elevado rigor histórico, combina elementos visuais, sonoros e interativos que transportam o visitante pelos momentos mais marcantes da história militar do país, desde os primeiros confrontos pós-independência até à conquista definitiva da paz. Durante a cerimónia, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, sublinhou que esta é a verdadeira história para as novas gerações, fruto de uma investigação rigorosa que garanta a autenticidade dos conteúdos apresentados. A concessão deste acervo histórico-militar consistiu numa reflexão profunda sobre como contar à atual geração e às gerações vindouras a história do conturbado período político da era da Guerra Fria e do ambiente vivido naquela época. As mudanças que resultaram nas conquistas políticas e militares alcançadas por Angola, apoiada por uma investigação rigorosa, diversificada, da qual resultou a seleção dos temas centrais, o tom narrativo e a estrutura que deram forma à exposição, garantindo a autenticidade e a coerência do conteúdo exposto. Entre 1975 a 2002, Angola viveu um dos mais longos e complexos períodos de conflitos armados do continente africano. Esta exposição retrata as principais operações militares registradas no país, desde as guerras de agressão civil angolana, desde os primórdios, com os confrontos de Luanda, antes da proclamação da nossa independência, até a conquista final da paz a 4 de abril de 2002. E visa, essencialmente, preservar a memória histórica das batalhas que marcaram o país desde 1975 a 2002, promover a reflexão crítica sobre os impactos sociais, políticos e humanos dos conflitos armados, valorizar os testemunhos das vítimas e combatentes que viveram esse período, educar o público, especialmente as novas gerações,
sobre os riscos da violência e a importância da paz, bem como celebrar o processo de pacificação, destacando os esforços de reconciliação e reconstrução nacional. O responsável destacou ainda que a mostra constitui uma homenagem aos militares angolanos que, com coragem e sacrifício, contribuíram para a defesa da soberania e a consolidação da paz. Muito mais do que uma cronologia de batalhas e episódios de guerra, o acervo histórico militar exposto é uma homenagem à memória coletiva dos militares angolanos, aliados internacionais e milhares de cidadãos civis que durante 27 anos de guerra pós-independência lutaram pela defesa do país e garantiram a sua soberania e integridade territorial, entregando a sua juventude e as suas próprias vidas para a conquista da paz nesta Angola que hoje desfrutamos e que, com determinação, sábia visão e firme liderança política de Vossa Excelência Presidente da República, dirige rumo ao desenvolvimento e à prosperidade. O general Furtado lembrou, contudo, que a exposição não é uma obra acabada, apelando à colaboração de todos os cidadãos e antigos combatentes para o enriquecimento contínuo do acervo, com testemunhos, documentos e objetos que possam ampliar o conhecimento sobre o percurso histórico do país. Estão lançadas as sementes para que ela cresça de cada vez mais, pelo que esperamos contar com a participação de outros agentes da sociedade, quer aqueles que desde o início mostraram-se resistência em prestar depoimentos e ou entrevistas, bem como os afetos a outras filiações políticas, pois entendemos que um projeto desta dimensão deve contar com a contribuição de todos os filhos desta grande nação que se chama Angola. Já o diretor do Gabinete de Obras Especiais, Lionel Cruz, realçou o valor simbólico e educativo do Museu de História Militar e defendeu a replicação desta iniciativa para outros museus do país, como forma de preservar a memória coletiva e reforçar o sentimento patriótico entre os angolanos. Haverá, com certeza, bastante mais material por identificar e tratar. Desígnio que dependerá do impulso e da dinâmica das diferentes partes dos serviços castrenses, trabalho que potencialmente demandará o seu alargamento, quiçá, para este e outros museus de cariz militar existentes no nosso país. A sala Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz, consolida-se assim como um espaço de memória, reflexão e reconhecimento, onde a história militar de Angola é contada com emoção, autenticidade e respeito pelos que transformaram o fogo da guerra em horizonte de paz. Ainda sobre a exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz, ela apresenta o percurso do país do conflito armado até a consolidação da paz. Durante o ato inaugural, a Presidente da Assembleia Nacional destacou o valor histórico e educativo da exposição, sublinhando que iniciativas como esta reforçam a identidade nacional e perpetuam o legado das Forças Armadas angolanas. Memória dos caminhos do fogo e da esperança da paz, que veio para ser perene, para beneficiar a nação, a estabilidade das famílias e, sobretudo, uma nova fase, um novo ciclo de vida para a nossa juventude, a quem pertence o futuro de Angola. Podemos ver e emocionar-nos com o percurso difícil, corajoso e patriótico das nossas Forças Armadas, dos nossos jovens soldados que deram o seu sangue para que Angola hoje seja um país uno, indivisível e independente. E é orgulho para todos nós, na próxima semana, dia 11, festejarmos os 50 anos da nossa independência nacional. Reforçará a identidade nacional e o espírito de unidade. Os estudantes devem naturalmente conhecer a história do seu povo, a história do seu país, para que possam valorizar o passado, o presente e projetar o futuro. Muitas das grandes batalhas que aconteceram em Angola são objeto de estudo em várias universidades do mundo, de modo
bastante destacado a Batalha do Cuito Carnaval, que não é a única, há outras também que são significativas e, portanto, tem um interesse histórico profundo. Do ponto de vista daquilo que é também essa valorização, está o turismo relacionado com a história militar, que é o chamado turismo escuro, que também é estudado por alguns dos nossos docentes. Esses locais históricos transformam-se naturalmente em verdadeiros ícones de identidade e, portanto, merecem a visitação de todos os estudantes universitários. As igrejas também manifestaram apreço pelo projeto, considerando que se trata de uma oportunidade para valorizar a história de Angola e promover a reconciliação entre os cidadãos através do conhecimento do passado comum. Os jovens devem mesmo interessar-se em conhecer a história. Vamos mesmo influenciar para que essa história chegue até aos jovens, chegue até às comunidades, para valorizarem tanto aqueles que combateram pela independência nacional, como os feitos, para evitarem então aquilo que nós temos visto, revoltas, contradição, confusão. Temos mesmo que desfazer essa obra do mal. Por sua vez, os militares presentes defenderam que a história militar deve ser estudada, preservada e promovida, não apenas como parte da memória institucional, mas como herança coletiva que inspira as gerações futuras. Devo com franqueza dizer que estamos perante um instrumento de grande valia para o processo de investigação, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista da história universal. É um instrumento muito bem concebido, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista tecnológico, e os investigadores e até mesmo os turistas têm um trabalho facilitado para compreender a trajetória militar que o povo angolano percorreu, sobretudo de 1975 a 2002. Os jovens visitantes expressaram reconhecimento pela importância da exposição, considerando que o novo espaço deve ser preservado e estudado nas escolas e universidades, para que a juventude compreenda o caminho que conduziu Angola à paz. Precisamos olhar com o olhar de alguém orgulhoso, porque os museus são um sistema de informação. E é no sistema de informação onde está registrado todos os dados materiais e não materiais, para que possamos, num futuro breve, sabermos para onde vamos. E a necessidade de conhecermos a guerra para preservarmos a paz, porque é necessário sabermos de onde vemos, onde estamos e para onde vamos. E também valorizar os homens patriotas que deram a sua vida, derramaram o seu sangue para defender o nosso território nacional. Eu acredito que enquanto jovem e também enquanto líder juvenil, o primeiro ponto aqui vai para a preservação. É necessário que nós preservemos a memória daqueles que combateram arduamente para a libertação do povo angolano e também para a conquista da própria independência e da paz. E para isto, acredito que esta exposição acaba aqui por trazer-nos mais ou menos há 27 anos atrás e nos fazer recordar de que a violência só traz prejuízos, a violência não gera crescimento. Nós acreditamos que ao longo deste período de paz, Angola conseguiu ter mais de 3 mil escolas, conseguimos ver que no ano 2017 para 2024 tivemos mais de 189 hospitais. Então isto só é possível com paz, isto só é possível com trabalho. Logo após a inauguração, um grupo de turistas brasileiros visitou a mostra e destacou que a experiência é profundamente partilhada por Angola e o Brasil, na medida em que ambos os países enfrentaram lutas pela liberdade e pela consolidação da soberania. Fantástico. A gente entende que aqui tem uma história muito forte, né? Força, resistência de um povo lutador. A gente vê aqui a herança por essa história. Um povo sem história está fadado ao esquecimento. E essas lembranças aqui deixam a marca, a força de um povo unido que é aqui de Angola. Eu estou gostando muito. É muito importante conhecer a história de Angola e tudo que esse povo representa, quanto para os brasileiros e quanto para o mundo. É um privilégio estar aqui, conhecer um pouquinho da história, ver o quanto o povo lutou para que hoje pudesse ter uma Angola livre, independente e que as pessoas possam ter toda e gozar desta liberdade. Quem conta a história do seu passado
tem um futuro muito promissor. Nós, como brasileiros, estamos muito felizes por estar visitando um museu de tamanha estrutura que lembra toda a história desse povo. A exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz, consolida-se assim como um marco na preservação da memória nacional, oferecendo um olhar sensorial e cronológico sobre as décadas de conflito e o triunfo da paz, num tributo permanente aos que contribuíram para a estabilidade e o desenvolvimento de Angola. Vamos agora olhar para o grande show da Dipanda. A atividade percorreu várias províncias do nosso país e tem o seu encerramento marcado já para o dia 10 deste mês, portanto, a próxima segunda-feira, na Baía de Luanda. A organização do evento realiza uma conferência de imprensa para dar a conhecer como é que estão os preparativos para este grande final. Vamos acompanhar. O país festeja meio século desde que conquistou a sua independência. As estrelas da cultura angolana preparam-se para festejar com o público. Venham dançar e atenção, recomendação, venham de calças elásticas e colãs porque vamos dar espragado. O nosso público é muito fofo, às vezes é extremamente exigente, mas são um público que só querem se divertir, querem boa música, querem pular, querem vibrar. Então a vocês um beijo. A festa está a ser preparada em detalhe. Vamos ter pela primeira vez na história um show, um festival com 4 palcos a funcionar no mesmo dia. Vamos ter a participação ativa do público que vai poder participar através do concurso Canta Comigo e cantar ao vivo com o seu ídolo em palco. O maior espetáculo jamais visto na história de Angola acontece a 10 de novembro, na Baía de Luanda. O evento é uma mistura de festa e ações de ajuda ao próximo. Temos também ações solidárias para a aquisição de bilhetes, através de doações de sangue, através de doações de donativos no Hospital Oncológico e no Hospital Pediátrico. Temos a inclusão de toda a franja da sociedade que está fora do digital e que vai poder participar nos concursos através dos concursos de rádio. Portanto, estamos a preparar um festival que, para além de ser um grande momento de entretenimento, seja também algo que cative e movimente a sociedade. O turismo também entra na fila. Angola quer mostrar ao mundo o seu potencial turístico. Exatamente por causa disso é que incluímos também a atividade Caça ao Tesouro. Vai ser uma atividade que vai incluir a descoberta de marcos turísticos aqui da nossa capital e vai ser algo único, vai ser algo marcante. A entidade promotora do evento elaborou um programa abrangente e de inclusão social. Daí vem a questão: por que participar? Segundo a organização do evento, o público não só vai festejar, é sobretudo habilitar-se a ganhar prémios que podem mudar suas vidas. Temos também as atividades e os sorteios 50 anos, 50 estágios e 50 anos, 150 prémios, onde vamos dar ferramentas, cursos, formações, estágios, kits de trabalho para que as pessoas possam também sair daquela noite com alguma novidade, tendo em conta o que poderá ser o seu meio de sustento ou a sua capacitação para o futuro. Nos PALOP, Angola não é a única nação africana que comemora 5 décadas da sua liberdade. Santo Tomé faz também 50 anos, não é? E é um povo que faz parte daquilo que é o início. Acho que foi lá onde começou o princípio da independência. Trata-se de um evento único que, segundo a organização, promete exclusividade na história de Angola. Acontece já na próxima segunda-feira, dia 10 deste mês de outubro, o grande show da Dipanda, desde novembro. Outubro é o mês que já terminou. Desde de novembro, marcando assim o final desta grande manifestação artística que juntou-se também, que está a juntar-se melhor aos festejos dos nossos 50 anos de independência. Vamos agora olhar para outra arte, vamos olhar para o teatro, mas propriamente para a internacionalização do nosso teatro. A companhia Pitabel estreou em Portugal a peça Onda de Emoções. A apresentação da peça aconteceu no passado dia 25 do mês de outubro, na Ilha da Madeira, em Portugal. Foi um monólogo em que a atriz Débora Maquies encarnou vários personagens, ora com ar de preocupação e espanto, ora muito séria, mas ao mesmo tempo apreciadora. A peça ficou marcada pelo alto teor de sensibilidade. A companhia de teatro Pitabel acabou por conquistar os portugueses que estiveram na sala com a peça Onda de Emoções.
Apresentada no passado dia 25 de outubro no Festival de Avesso, em Portugal, o grupo angolano fez jus ao nome e à trajetória que ostenta, deixando a plateia clamar por mais. De acordo com o diretor executivo do grupo, Adérito Rodrigues, foi um desempenho irrepreensível, intenso e cheio de poesia. A expressão corporal foi o tônico da encenação. A música ajudou a envolver o público numa narrativa que mergulha nas marés do sentir, onde o amor, a dor, a saudade e a esperança se entrelaçam como correntes que moldam o ser humano. Os gestos, as palavras, foram acolhidos com emoção e aplausos numa comunicação franca entre artistas e espectadores. Onda de emoções realça o talento e a maturidade artística da companhia Pitabel, que leva o teatro angolano a novos horizontes, comemorando a arte como ligação entre culturas. O grupo Pitabel deixou no ar o perfume da alma africana e o eco de um teatro que emociona, inspira e transforma quase tudo à sua volta. Agora vamos acompanhar o jornalista Alcides Mecano. O Alcides Mecano fez uma ronda por alguns pontos turísticos da província do Zaire. Um dos locais visitados foi a Gruta de Nzaouevoa. Uma terra rica em paisagens naturais, recursos minerais e uma população que guarda os segredos culturais da ancestralidade. Continuamos a preservar e continuamos a conservar aquilo que são nossos hábitos e costumes, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de resolver os problemas nos óbitos. Nós, nos óbitos, temos um ritual que nós chamamos de Nku, o nome que tem essa árvore, Yalanku. Nos encontros familiares também temos aquele hábito de fazer o Yalanku. Nos alambamentos, portanto, em todos os sítios, mesmo aqueles encontros familiares de casa, nós realizamos esse tipo de ritual, que é muito importante. No centro de Mbanza, Congo, encontramos a árvore conhecida como Yalanku. Reza a lenda que, se partir um galho, é previsão de desgraça na comunidade. Que não se pode sacar folha verde, não pode partir galho verde, não pode feri-la, exceto aqueles que ficaram secos e cair, aquilo não tem problema. Mas quando está fresco, se cair por si, deve-se fazer um ritual grande, porque manifesta situações no povo. Pode vir morrer pessoas, pode haver uma situação complicada sobre no seio do povo. Então, se não se cautelar, fazer um ritual que se pode sacrificar um animal para verter o sangue ali na árvore, na base. Então, são problemas. Deve-se fazer um ritual que vai começar das 18 horas até amanhecer. Mas Yalanku é mais do que uma árvore em Mbanza, Congo. Simboliza também o local onde durante anos saiu as decisões do Reino do Congo. Aí embaixo da árvore é onde os reis tratavam os assuntos, onde resolviam os problemas, também onde tomavam as medidas, as decisões daquilo que é o reinado do rei do Congo. Ao lado temos o Sungilo, é o sítio onde se lavava os corpos do rei que morriam. Mbanza, Congo, é também referência quanto ao cristianismo. Aqui foi construída a primeira igreja cristã na África subsaariana, segundo a história, isto em 1941. Designada como Culumbimbi, hoje em ruínas, a antiga Sé Catedral de São Salvador do Congo está junto a um dos marcos também histórico, o cemitério dos reis do Congo. Continuamos a preservar os nossos sítios turísticos, sítios históricos. Estamos a nos referir do Culumbimbi. O Culumbimbi está aí.
nenhuma criança pode entrar lá naquele sítio Curumimbo. Ele sabe que é proibido entrar naquele sítio. Mbanza Congo é mais do que uma parte integrante de Angola, é uma terra do mundo. Mbanza Congo foi levado ao Patrimônio Mundial Cultural da Humanidade. No entanto, Mbanza Congo tem um valor excepcional naquilo que é a história da humanidade cultural com relação ao Reino do Congo. O museu preserva memórias de uma história sem fim. Este quadro retrata o primeiro príncipe depois da conversão ao cristianismo do Reino do Congo. Nas escritas acima, podemos ver Príncipe Dom Nicolau, filho do rei Dom Henrique II do Congo, e a data 1845. Quer dizer, depois de ser batizado, qualquer rei que estivesse batizado ou qualquer pessoa que passasse no batismo, muda o nome tradicional e foi imposto o nome dos portugueses. Os vários utensílios que datam séculos estão preservados e contam por si a história de uma civilização. Em cada sala, instrumentos diversos, uns usados ao longo do tempo por membros da corte real. E o caso desta pulseira, em Kikongo, Dienge, Nzaka, o fato de gala do rei, e Nkau, o bastão usado pelo rei durante o julgamento. Ali tem 3 botões. Esse bastão não era para andar com ele, não, só para julgamento. Para julgamento. Ali debaixo da árvore do Ialancu. Então, bastava pegar no primeiro botão, significa o réu não tem culpa, mas vai dar uma coisa simbólica. Vai dar uma coisa simbólica para fazer levantar os mais velhos. Exato. Basta pegar no segundo botão, significa o réu é culpado. Vai ser condenado ou vai pagar multa. Basta pegar no terceiro botão, então é pena capital. A antiga capital do Congo guarda segredos inimagináveis de África. O tribunal tradicional, conhecido como Lumbo, é um dos exemplos. Aqui, a corte julga as várias dissensões no meio do povo. No tribunal, ninguém pode cruzar as pernas e o queixoso deve estar sentado nesta esteira chamada de nku. E nela, ninguém pode pisar, senão quem fez a queixa. E aqui, o antigo palácio do Reino do Congo. E aqui que o rei do Congo julgou o seu povo. É aqui que tem sempre a continuação desse julgamento. Certamente é que há essa preocupação da transmissão dos valores das gerações por gerações, através daquilo que é a oralidade. Por isso é que aqui onde nos encontramos, vamos encontrar que existe o tribunal que julga as pessoas, mas de acordo com os valores tradicionais e a ancestralidade do povo Congo. Com uma cultura milenar rica e poderosa e uma região que faz do turismo uma das principais atrações. Estamos a falar desse ano de 2025, nós recebemos 2.309. Recebemos 1.115 turistas nacionais, depois recebemos 1.194 turistas internacionais. Todo mundo quer vir conhecer Mbanza Congo. Para acolher os visitantes, Mbanza Congo dispõe de vários projetos residenciais e hoteleiros, frutos da aposta do governo local. Ainda assim, insuficiente. Quando vou para um local, tenho que ter um local onde possa me albergar. E se eu não tiver esse local, por mais que a via seja adequada, eu não vou para lá, porque não terei um espaço para poder me acomodar. Agora, o que nós precisamos é que haja investimentos, que os investidores nacionais e internacionais investam na nossa província. Para quê? Para que não tenhamos aquela dificuldade que temos tido. Quando temos o Fest de Congo, não temos onde alojar as pessoas, não há hospedarias, não há hotéis. Com um cardápio diversificado, os visitantes encontram desde os quitutes aos pratos para além da terra dos reis.
Continuamos a valorizar aquilo que são as nossas comidas típicas, comidas naturais. Estamos a falar de moengueleca, nós chamamos aqui de enseca. Estamos a falar de quizaca com feijão, chamamos de ensaque amadezo. Temos o nosso cardápio normal, mas quem tiver uma sugestão a dar, nós recebemos e a cozinha faz normalmente, porque nós recebemos não só os angolanos, mas também estrangeiros. Mas quem visita Mbanza Congo tem logo de início uma paragem obrigatória. Grutas do Nzão-Évoa, uma das mais emblemáticas do município. Aproveito já a aconselhar as pessoas a visitarem, para quando virem aqui em Mbanza Congo não se esqueçam de visitar essa gruta, é muito bonita. As grutas estão localizadas na vila de Mbanza-Mbamba, comuna do Quiende, a 70 km da capital do Zaire. Aqui habitam mais de 3.000 cidadãos. A causa mais primordial mesmo é a energia que pode nos trazer o desenvolvimento na área, porque a comuna em si, ou a área visitada, está em escuro. A concorrerem pela coroa da mulher mais bonita do Zaire, as 17 candidatas estiveram no local. Esse lugar é maravilhoso, é extraordinário, nem sei como descrever isso. Desenhadas entre mitos e tradições, para entrar nas grutas há um ritual a cumprir e neste momento decorre o mesmo. Podemos ver que as candidatas estão todas ajoelhadas diante do colégio de Sobas, que proferem a sua bênção para que, quando se entrar, tudo corra bem. É necessário que o visitante traga semente conhecida como cola, 5 litros de maruvo e um valor simbólico. Que quando alguém quer visitar, é preciso contactar com as autoridades locais. Quando chegam por aqui, nós fizemos o ritual tradicional para poder pedir nos antepassados. Um ritual preservado há vários anos. Faz parte daquilo que é a educação e as crenças que o povo tem, porque esses mitos têm um valor educativo para preservarmos aquilo que é fundamental, tanto a nossa identidade como a nossa cultura. Estamos no interior de uma das grutas. Esta, em concreto, chama-se Gruta do Lombo. Uma história que deixo para ser contada pelo Soba Grande da região. Eu fico mesmo pela maravilha que é estar dentro de uma das raridades naturais de Mbanza Congo. Antigamente os nossos velhos faziam madeira mesmo. Então, esse carro não é para viajar, mas que sim significava que quando morre, que aqueles velhos é que eles metiam nesta viatura, quer dizer, a última festa. Um espaço que vai para além do que se pode imaginar. Coisas que nem eu imaginava que um dia poderia encontrar. É uma perfeição. No interior, a natureza não deixa de nos surpreender com processos químicos únicos na formação das rochas. Essas pedras, Deus quando fez essa gruta, não havia. Mas através da água que pinga lá em cima, venha descendo por aqui e torna essas pedras. Algumas venham de baixo para cima e algumas de cima para baixo. Encontramos escritos e desenhos feitos e que resistem de forma surpreendente ao tempo. Ninguém até o momento sabe dizer como nem com que material se fez tal proeza. Vamos ver o meu dedo? Se fosse carvão, já está escuro. E não sabemos já em que ano deixaram essas escritas. Não muda. Sempre assim. No interior, andamos pelos diversos compartimentos da gruta e fomos, inclusive, conhecer o quarto que, segundo a história, era do líder da tribo. É o presente ao encontro do passado. Ao dormir, faziam esteira de luando e ramos de palmeira. Grutas do Nzão-Évoa, um encanto natural que vai além do tempo. Para quem vai a Mbanza Congo, vai ao encontro da cultura
do místico, dos encantos naturais, das tradições e histórias. Sem fim, Adeilson Mendes e Alcides Mecano, a TPA, em Mbanza Congo. Aqui o jornalista Alcides Mecano, que levou-nos a viajar pelos locais turísticos de maior referência do Zaire, mais propriamente na cidade histórica de Mbanza Congo. Vamos agora olhar para a moda. A embaixadora de Angola na Itália visitou a exposição angolana na 24ª edição da Trienal do Milão, que tem como tema desigualdade. Durante o evento, Josefa Sanco participou na mesa redonda sobre a sustentabilidade da moda, com especialistas e académicos italianos, dando realce à exposição angolana, que levou ao fórum cerca de 20 acessórios made in Angola. A diplomata sublinhou que a moda é um segmento importante da economia circulante que pode gerar desenvolvimento, pois envolve um número significativo de pessoas que, neste caso específico, contribuem para a criação de um ambiente mais limpo. 6 estilistas exibiram as suas criações, que vão de roupas e acessórios de praia, passando pelo casual até à sofisticação de uma saída noturna. A Triennale Milano é uma das mais importantes instituições culturais de Milão e a cada 3 anos propõe exposições de arte, designer, arquitetura e moda, além de espetáculos teatrais, performances, concertos, palestras e encontros. A presente edição encerra a 9 de novembro deste ano. O ministro da Cultura, Filipe Zau, testemunhou em representação do Presidente da República, João Lourenço, a inauguração do Grande Museu Egípcio, instituição que conserva e expõe uma incomparável coleção de tesouros faraónicos, localizada no Planalto das Pirâmides de Cairo. Considerada pelas autoridades egípcias como um evento internacional único, a cerimónia de inauguração foi orientada pelo Presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e presenciada por outros líderes, dignatários e figuras da cultura do mundo árabe, de África, da Ásia, da Europa e da América. Descrito como um marco civilizacional e cultural sem precedentes, o Grande Museu Egípcio oferece uma experiência única, não apenas pela quantidade de peças que contém, mais de 100 mil peças antigas, mas também pelo valor do seu acervo, que inclui toda a coleção de tesouros do rei Tutankhamon, exposta junta pela primeira vez desde a sua descoberta em 1922, transferida do Museu Egípcio da Praça Tahrir, e obras-primas de diferentes períodos dinásticos. O museu é um dos maiores do género do mundo, descreve a história da civilização egípcia antiga e representa um elo vital entre o passado glorioso do Egito e o seu presente moderno e vibrante. Vamos agora conhecer o perfil de um dos músicos que tem mais de 30 anos de carreira, muito apreciado, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Vamos conhecer um pouco do percurso de Dom Kikas. A minha vida tem o amor de ninguém. A minha vida tem. A minha vida tem o amor de ninguém. A minha vida tem. A minha vida tem. A minha vida tem o amor de ninguém. A minha vida tem. A minha vida tem o amor de ninguém. A minha vida tem. Ai, se isso fosse verdade. Não sei como é que ficaria a portaria da TPA Kamama. Um cinquentão em tão boa forma física como Dom Kikas, livre? Com toda certeza faltaria remédio para conter a paixão desenfreada das admiradoras. O coração tá contigo, amor. A minha vida tá no coração. E o coração tá contigo, amor. A minha vida tá no coração. E o coração tá contigo, amor. A minha vida é uma louca paixão. E essa paixão é por ti, amor. Lady, dá-me o teu calor.
Passaram-se 28 anos. Ele e a música continuam sedutores e a provar que juventude não está na idade, mas sim na mentalidade. Por isso, Dom Kiko do mais velho, de 1900 e Cabuza. Os cabelos cortam a idade só pra não ir na pena. Ele que nasceu em 70 passou a ser de 80. Mas acontece que o respeito também vazou com a idade. E os miúdos do seu bairro já não lhe respeitam mais. Chama de você calar a boca. Depois do dueto com Bonga, cantou com Jorge, numa altura em que o cabo-verdiano era desconhecido, provando que o essencial é que haja química entre a dupla. Se for um cantor que fora dos palcos gosta de uma boa sexta-feira, é a cereja no topo do bolo. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. É sexta-feira, tem muita passada, a nossa maneira. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Aos 8 anos, já se punha diante de um espelho a imitar Roberto Carlos, influenciado pela mãe que já admirava o romântico brasileiro. O filho de Rosa Camilo nasceu no Sumbe e faz questão de enaltecer a sua cidade. Sumbe, 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 embora na minha sozana. Sumbe, 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 embora na minha sozana. Onde mora minha avó? Embora na minha sozana. Tem magia até no pó. Embora na minha sozana. Sumbe, 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 embora na minha sozana. No princípio era assim. A mãe ajudava a rimar os versos, ainda na pele de Emílio Camilo da Costa. Depois, permitiu que o mesmo andasse sozinho. Aos 18 anos, segue para Portugal. Vai para fazer o ensino superior e, se possível, continuar a cantar. Mas a paixão pela música transformou o plano B em plano A. Rendia-se à beleza lusitana, mas não esqueceu Saquirima. Saquirima boa, que eu deixei na terra, pra não estar à toa. Vou pra junto dela, lá mesmo na terra, agora sem guerra. A massa Saquirima, até chegar a matina. Se o Kikas já era bom, com o Dom ficou ainda melhor. Aos 21 anos, lança o álbum Sexy Baby. Não me manda embora assim. Calma aí, Cotazé. Eu sou um pato fino, sim. Calma aí, Cotazé. Olha as damas olharem pra mim. Calma aí, Cotazé. Não me envergonha então assim. Camarada, patos fora. Camarada, patos fora. Embalado com arranque de sonho, Dom Kikas sofre o primeiro revés. Foi na Costa da Caparica. Convidado a atuar no intervalo de um jogo de futebol, o amigo do José Ndalo foi apupado por adeptos da equipa que já estava a perder o jogo. Não é naquela banda quando passo com você. Meus ouvidos dizem que isso mesmo quer viver. Você me chamando, põe a nota toda louca. Você me chamando e cria botar água na boca. Que ficou bem coxito. Que ficou. Será que chegou ao ponto de se sentir coxito? Não sei se isso terá inspirado Dom Kikas a compor a música Livre. Lutei, superei os desertos que atravessei, todas as sedes que eu passei. É verdade, não é por morrer uma andorinha que termina a primavera. Sacudiu a água do capote no espetáculo do Karl Marx. Teve a luz e o som ao nível máximo, tanto que José Ndalo emocionou-se. Já não dá pra esperar pelos milagres de Deus. Minha terra tão bonita,
cheia de melancolia. Esse nosso sonho moribundo que vagueia o mundo, nossa ilusão, a nossa terra, nosso choro profundo já não dá mais. A vida lá tá de mal a pior. Em 1997, reaparece no mercado com o disco Pura Sedução. Depois, Dom Kikas deu uma de Kasparov e aplicou um checkmate à concorrência. Me fala no ouvido uma mentira, põe picante no tom, deita fora a roupa quando tira o compasso do meu som. Me fala no ouvido uma mentira, bastante picante no tom, alimenta minha fantasia, sempre assim, sensual. Tudo assim sexual. Em 2004, decide fazer um raio-x para afinar a máquina. 2010, viajou e no ano seguinte regressou à base. Em 2017, fez sair o Best Of e em 2022 achou que estava livre para fazer uma espécie de balanço à carreira. Teu oceano falta em mim, o meu rio corre só pra ti. A minha flora e a minha fauna já morreram, amor. A minha vida está péssima, péssima. 1999 foi um dos anos dourados para Dom Kikas. Na Lama do Amor foi Kizomba do ano. Dom Kikas foi a voz do ano. A música 1900 e Cabuza foi distinguida como Semba do ano. Checkmate, com mais de 20 mil cópias vendidas, foi disco de ouro. Baby, dá-me o que eu dei e não dá pra parar. Baby, dá-me o que eu dei e não dá pra parar. Quando faz assim, fala pra eu parar e controla o movimento pra me dominar. Rosa Lemos, sabia que o marido da Andrea Costa tem uma mini casa dos gaiatos? Sim, porque ele tem 6 filhos e todos são rapazes. Ele pode até formar 2 equipas de 3 jogadores cada e ser o árbitro e a esposa ficar no VAR. Outra dica é que Dom Kikas gosta, como se diz na gíria, de estigar e contar piadas. E a gente dança só, a lua cai, cai, cai. E a gente toma um banho, uma poeira que não sai. E esta é a trajetória de Emílio Camilo da Costa, mais conhecido por Dom Kikas. E chegamos também ao final desta edição do Selo Cultural, a primeira edição do mês da nossa Dipanda. Desejo-lhe depois um bom descanso, fique ligado a este canal de televisão, muito ainda tem para levar até si, ou quanto a equipa do Selo despede-se com a promessa de voltar no próximo domingo. Tenham todos um bom descanso. Até lá, fiquem bem.